Olá, seja bem-vindo ao videocast, podcast Livre Pensar, todos os dias de segunda a sexta a partir das 7 horas da manhã. Como de costume, hoje estamos com os nossos estudos bíblicos, mais especificamente na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando ele afirma, abre aspas, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja quão atual é esse ensinamento de Paulo, né? Claro, porque trata-se de um dos fundamentos da própria existência humana. Como que nós nos concebemos atualmente? Se nos concebemos como um espírito em constante evolução, melhorando cada dia mais, nós temos que dar valor à mudança, à transformação. Mas é muito cômodo para o ser humano e fácil, quase sempre, nos mantermos aonde nós estamos. Vocês já ouviram isso aí muitas vezes, até em palestras e vídeos de autoajuda, mas aqui é um pouco diferente. Isso está inserido dentro da questão da filosofia, né? Dentro da questão da teologia, inclusive, porque que tipo de mudança mental nós precisamos? Né? Renovarmos a vossa mente para que seja feita a perfeita e agradável vontade de Deus. Para que não fique um discurso fundamentalista religioso, como por exemplo de alguém que fala assim, ó, a vontade de Deus é essa. Né? Então assim, eu sou o porta-voz da vontade de Deus, haja dessa forma. Isso acontece nas religiões, mas não é bem isso. Aqui é do ponto de vista da liberdade do homem, ou seja, você mesmo compreende qual é a vontade de Deus. Você consegue compreender qual é a vontade de Deus? Eu não vou dizer para você, eu não sou líder religioso, não sou pastor, não sou padre, né? Mas Deus, sendo inteligência suprema do universo, qual é a vontade dele? Se ele dialoga com você, dentro do seu íntimo, você tem a capacidade de perceber qual é a vontade agradável de Deus. E é a renovação do nosso caráter. É a renovação moral do homem. Nós não somos perfeitos nesse sentido. Aliás, não somos perfeitos em sentido algum. E nem devemos também ficar, acredito eu, né, nessa obsessão pela perfeição. Não é isso. É um processo de transformação. Vale muito o processo. Quando você vive uma experiência que você sai fracassado, que você se prejudica, né? Tem um aprendizado ali. Mas não é de forma subjetiva, é um aprendizado mesmo. Compreender como que nós agimos, compreender o próprio movimento da própria consciência, como que você mesmo age no mundo, com que valores, né? Com quais objetivos. Né? E nós temos aqui a obra de Francisco Cândido Xavier, Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel. No capítulo 107, ele traz uma reflexão acerca dessa mesma parte da Epístola de Paulo aos Romanos, de novo, né, capítulo 12, versículo 2. E Emmanuel afirma, não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. E é isso que nós damos valor, que nós mais damos valor atualmente, que é a questão da beleza, né, externa, da beleza física, da aparência. Não só nas questões passionais, mas também no posicionamento do homem na sociedade, né? Então, a aparência dos títulos, por exemplo, né? Das posições sociais, né? De você ter um determinado cargo e as pessoas que, para buscar essa determinada posição, também seguem carreiras, né? Seguem carreiras na vida que tem mais o objetivo de uma satisfação pessoal do que um verdadeiro empreendimento no mundo. Então, renovemo-nos por dentro. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. É claro, porque nós vamos adquirindo todas essas facilidades e nós temos que responder por tudo, por todo o poder que nós adquirimos. Né? Se você tem títulos,
é porque você estudou. Se você tem um conhecimento superior acima da média da população, é de sua obrigação, de nossa obrigação, claro, de quem possui, retribuir com esse conhecimento em favor de todos. E se você não faz isso, você arca com uma responsabilidade espiritual. Vai ser cobrado por isso, com certeza. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Quais são os conhecimentos superiores? Você fala, poxa, eu já fiz curso superior, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Não é esse tipo de conhecimento superior, né? Conhecimento realmente do valor moral do homem. E isso é diferente de moralismo, né? É diferente de você chegar para as pessoas e ficar vomitando regras. Ah, faça isso, se comporte dessa forma, isso é proibido, isso não é, isso pode, isso é certo, isso é errado, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não se trata disso. Se trata de uma autoconstrução, independentemente das pressões externas, porque elas não têm condições de adentrar no íntimo do ser humano. Cada um permite ou não permite, né? Existem as influências. Você permite ou você não permite, mas quem decide no íntimo é você daí para dentro. Então, esse estudo no conhecimento superior não tem nada a ver com a vida acadêmica, nas palavras do Emmanuel. Ele está tratando aqui de certos sacrifícios que nós precisamos fazer se nós queremos realmente alçar novos patamares evolutivos. Vejamos como é o mundo. Muita dor, muito sofrimento, muita violência, muita angústia, muita ansiedade, ou seja, miséria, pobreza, diversas mazelas, diversos conflitos que o ser humano vive. O mundo é assim. Existem pessoas que estão um pouco mais longe dessas condições, outras mais próximas, mas nós não podemos negar a realidade. Então, se você tem uma condição melhor, podemos estar aqui, por exemplo, nesse momento, ao invés, né, de estarmos numa provação, como muitos irmãos se encontram nesse momento, seja nas ruas, seja nos hospitais, seja nas prisões ou até mesmo dentro dos próprios lares. Então a realidade é essa. E se nós precisamos transformar essa realidade, é necessário aceitar o mundo como ele é. Enxergar que existem esses conflitos, esses problemas, né? E diante de tudo isso, compreendermos, como diz Emmanuel, facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Quer dizer, existe um monte de gente precisando de um auxílio para grandes crises sociais, grandes crises coletivas, e nós podemos ficar simplesmente preocupados com o nosso próprio umbigo. É isso que ele está falando, né? Então, renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Quem são os vanguardeiros? São os homens do Cristo, que desde sempre deram o exemplo, sacrificaram a própria vida em favor da salvação de muitos. Em que sentido? No sentido espiritual. Tudo bem que o mundo é injusto, tudo bem que as coisas não são simples, como gostaríamos que fosse, mas a verdadeira mudança não é no outro, é dentro de si mesmo. Então renovemo-nos, como diz aí a lição de Emmanuel. Muito obrigado pela sua atenção, por ter nos acompanhado até aqui. Esse assunto que nós tratamos aqui, de suma importância quando nós entendemos a necessidade dessa mudança interior, é uma questão de você descondicionar a sua própria mente para viver de uma outra forma. Para isso é necessário
bons estudos, muito bem focados, a gente poder conseguir organizar muito bem, né, a nossa mente para tentar essa transformação. Tudo isso é um trabalho que não acontece do dia para a noite, eu estaria mentindo se fosse dessa forma, mas é um assunto que eu trato com profundidade no meu curso de Filosofia Livre Pensar, que na verdade é uma metafísica do cristianismo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar. Você pode assistir a uma aula gratuita sobre a minha pedagogia, o que eu tenho para te oferecer, e aí eu tenho certeza que você vai se matricular, fazer a sua inscrição na próxima turma do curso Livre Pensar que está começando em breve. Não se esqueça de curtir o vídeo, de seguir o nosso canal, e um forte abraço até o próximo vídeo. Blesses!